Você está triste? Está angustiado? O dia, a semana não está boa? Pois é, a palavra de Deus ela vem nos mostrar como passar por esses períodos. Não tem como a gente fugir disso, mas tem como a gente passar de uma forma diferente por isso. Vamos embasar isso dentro da palavra. Eu queria que você lesse comigo aí, ou acompanhasse, se você tiver com sua Bíblia, se não, que você prestasse bastante atenção nessa passagem da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. E diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Até aqui. Irmãos, nós estamos falando de Jesus. Jesus ele veio nessa terra como um homem, ele passou pelas situações que nós estamos suscetíveis a passar. E ele, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele sentiu uma tristeza tão grande, uma angústia tão profunda nesse dia. E o que ele fez quando ele sentiu tudo isso, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia da cruz, ele sabia da traição de Judas, ele sabia de tudo que ia acontecer, o tanto que ele ia apanhar, como seria carregar o peso do pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. Ele sabia de tudo que ia acontecer e aquilo ali gerou nele tristeza e angústia muito grande. Então nós estamos também sujeitos a passar por tudo isso. Se Jesus passou, quem somos nós para achar que a gente não vai passar por isso? A diferença é como iremos passar. Jesus aqui, sabendo de tudo que iria acontecer, sabendo das dores, sabendo que ele ia ser flagelado, que ele ia ser humilhado, porque ir para o madeiro, ser pendurado na cruz, era uma humilhação. Ele foi humilhado por nós, querido. Então ele, sabendo de tudo isso, gerou no seu coração uma angústia, uma tristeza profunda. E qual que foi a decisão de Jesus? Jesus decidiu correr para o Pai, correr para Deus. Ele foi orar. Muitas vezes nós não temos força para orar em meio à tristeza e à angústia. Eu sei que isso é verdade. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Hoje foi um dia que eu amanheci bem triste por algumas coisas que aconteceram. E o Senhor já falou comigo através da sua palavra. Então nós estamos suscetíveis a gente passar por dias maus, dia de tristeza, dia de angústia, como Jesus aqui passou. Mas a diferença é o que vamos fazer. Jesus ele correu para o Pai. Jesus ele foi orar. E ele abriu o seu coração, ele rasgou o seu coração diante do Pai e disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas no final, Jesus diz algo maravilhoso, que é a chave para a gente conseguir passar pelas coisas com fé, com garra, crendo na vitória. Jesus disse: que seja feita a sua vontade. E ele não disse por uma vez, ele disse por duas.
Jesus foi na primeira vez, orou, voltou, achou os discípulos dormindo, e daqui a pouco eu falo sobre isso, e ele voltou de novo e orou de novo, e pelas 2 vezes ele disse: que seja feita a sua vontade, não a minha. Então é importante que a gente entenda que em tudo é preciso ser feita a vontade de Deus e não a nossa. Ninguém quer passar por angústia, irmão. Ninguém quer passar por luta, por sofrimento. Mas nós vamos passar enquanto estivermos nessa terra. Não iremos passar por isso mais, como eu disse em vídeos anteriores, lá em Apocalipse 21, novos céus e uma nova terra. Porém, enquanto estivermos nessa terra, iremos passar por dias de angústia. Muitas pessoas desistem da vida, perdem a sua vida, suicidam. Muitas pessoas tiram a própria vida, deixando os familiares aí tristes pelo resto da vida, deixando marcas que não vão ser curadas durante toda a vida. O que eu quero te dizer é que há uma solução para esse dia, para esse momento, para esse período de tristeza. É você voltar para Deus e falar com Ele: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Para finalizar, eu queria aqui também falar um outro detalhe dessa palavra. Jesus, ele estava com os discípulos. Jesus, ele estava rodeado dos seus discípulos. E ele levou os seus discípulos até lá no Getsêmani, e ali ele foi orar. Mas os discípulos caíram dormindo. Jesus voltou a segunda vez e os discípulos que estavam acompanhando com ele estavam dormindo, estavam com sono, estavam cansados. O que eu aprendo com isso, querido? Terão pessoas que vão nos ajudar nesse período de tristeza. Terão pessoas que vão sim interceder por nós, vão dar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, mas eles não vão resolver o problema. Eles têm os seus próprios problemas. Aqui na palavra diz que os olhos deles eram pesados. O problema dos discípulos ali era o sono. Eles não estavam conseguindo se manter acordados, não estavam conseguindo sintonizar, sentir o que Jesus estava sentindo. As pessoas, elas não vão sentir o que você está sentindo. Elas podem até te ajudar, mas elas não vão sentir e saber realmente o que você está sentindo. E muitas vezes a gente tenta cobrar das pessoas isso, mas muitas vezes, irmão, nós não temos que cobrar deles. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus e crer que Ele vai resolver o problema. Que isso é um momento em que nós iremos aprender, passar por isso, e que em tudo seja feita a vontade de Deus. Os amigos nos ajudam, os pastores nos ajudam, todos nos ajudam. Porém, a responsabilidade de chegar até o Pai, de orar e de colocar na mão dele, de passar por esse período de angústia e tristeza, é nosso. Então, não deposite a sua confiança nos seus problemas, nas pessoas. Deposite em Deus, porque Ele sim, Ele nos criou, sabe como resolver todos os problemas da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. E Ele sabe nos dar a vitória, assim como deu em Jesus. Jesus sofreu, padeceu, levou os pecados do mundo sobre os seus ombros, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus. Hoje Ele governa, hoje Ele reina, e assim será o Senhor com as nossas vidas. Amém? Queria deixar essa palavra de reflexão para você. Se você está triste, angustiado, irmão, crê somente, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele vai fazer você passar por esse período de tristeza. E lá na frente, você vai rir, você vai cantar, você vai se alegrar. O choro, como diz a palavra, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ele vem pela manhã. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, com alegria, ele vai colher. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia maravilhoso na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Valeu, um grande abraço.